Olá, nossa saudação aos irmãos e irmãs de caminhada. Estamos no 18º domingo do tempo comum. E o texto que nós vamos refletir neste domingo é Jesus, Pão da Vida. O capítulo 6 do Evangelho de São João é um dos mais extensos e durante o ano litúrgico ele é lido por bem 31 vezes. E uma parte desse capítulo será deste domingo, capítulo 6, versículos 24 a 35. O discurso sobre o pão da vida se desenvolve de uma forma consequente, através dos sinais e dos discursos narrados. Vamos perceber que nesse capítulo há repetições. Um termo que se repete por bem 7 vezes é pão do céu. Pão vivo, pão de Deus. E também o termo aquele que desceu do céu. Trata-se provavelmente de repetições como resultado de uma transmissão oral, sendo necessário repetir as ideias principais para guardar na memória. João não fala de milagres, ele fala de sinais. E os sinais do quarto evangelho querem chamar a atenção para a pessoa de Jesus, para a sua obra, que são ações nas quais ele revela sua identidade divina. Eu sou. O eu sou de Jesus na Epifania do Lago iluminará a revelação que Jesus fará de si mesmo, ao identificar-se com o pão da vida. Vamos ao texto. Após a multiplicação dos pães, que foi celebrado no último domingo, o texto do 6º capítulo de João narra ainda uma aparição de Jesus somente para os seus discípulos. Na sequência, o povo vai procurá-lo, porque tinha se saciado de pão e vai procurar Jesus. Eles vão encontrar Jesus no outro lado do lago, na outra margem. E quando lá chegam, quando encontram Jesus, eles dizem: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus logo lhes diz: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes os sinais, mas porque fostes saciados de pão. Leva-os a refletir sobre a atitude de buscar Jesus por causa do pão material, mas não o reconhecem na sua ação divina. Por isso ele vai dizer: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna. E esse alimento, quem o dará é o Filho do homem, porque Deus Pai o marcou com o seu selo. Há uma passagem de nível. Jesus anuncia um pão que dura até a vida eterna. Do alimento, que é um dom, passa-se a um sujeito que o dará. Então, quem dará é o Filho do homem. Nessa passagem de nível, ele chama para que se deve trabalhar não somente para o sustento que perece, mas por um sustento que durará ad eterno. É um alimento como o pão da vida. O verbo está no imperativo, trabalhai. Deve-se fazer algo totalmente novo. Na comunidade de João havia pessoas que duvidavam da presença de Jesus na partilha do pão. Jesus se apresenta como um alimento que sacia a fome e a sede de todos os que buscam a Deus. Então, o povo lhe pergunta: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Aí Jesus faz uma bela revelação. A obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. É preciso solidificar a experiência de fé no enviado do Pai, no seu Filho Jesus. Quem acredita realiza as obras de Deus. Porém, na continuidade do diálogo, as pessoas dizem a Jesus: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Os judeus pedem um sinal. Exigem de Jesus que lhes mostre suas obras. Mas recordamos aqui que Jesus já realizou o sinal. O sinal já foi dado. O que falta agora é acreditar no sinal que remete a Jesus. Na continuidade do texto, é dito: os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, ele deu-lhes o pão do céu. Os judeus falam do maná do deserto. O dom do maná ocupa certamente um lugar muito importante na tradição bíblica,
No tempo de Jesus, muitos doutores da lei ensinavam que o dom do maná era o maior prodígio do tempo do Êxodo. Jesus vai ampliar o entendimento, assegurando aos judeus que o doador não era Moisés e aquele pão não era realmente celeste. Como assim? Cria um impacto nos ouvintes. E ele continua: eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Nós percebemos que não há dom se não houver fé. Jesus insiste que o verdadeiro pão da vida é dado pelo Pai e não por Moisés. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e o que dá vida ao mundo. Jesus fala que o Pai dá no presente e não o deu no passado, e que o pão que o Pai dá é aquele que veio dar a vida ao mundo. O verdadeiro doador é o Pai. O dom é Jesus, sustento da vida nova. A essa revelação de Jesus, eles dizem: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Lembramos que assim como a samaritana, que quando Jesus revelou ser a fonte da água viva, lhes disse: me dá logo dessa água para não ter que voltar ao poço e buscar. Os ouvintes agora, nesse contexto, também dizem: Senhor, dá-nos sempre deste pão. É o momento em que o texto chega à sua revelação máxima. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. São dois verbos: quem vem a mim e quem crê em mim. Saciar-se, para saciar-se é preciso crer, e para alimentar-se tem que ir a Jesus. Jesus usa a expressão eu sou. Para os judeus, soava como referência ao nome de Deus na história do Êxodo. Eu sou aquele que sou. Capítulo 3, versículo 14. Jesus revela sua verdadeira origem, que vem de Deus, e a verdadeira vida só se acha nele. Ele é realmente o pão da vida. Crer nele é participar da verdadeira vida. E ao apresentar-se como o pão da vida, Jesus convida a ir a ele. Dele, de Jesus, aprendemos que só nele o ser humano encontra o pão de vida que o saciará plenamente. Portanto, é essencial comer deste pão com o fim de ter a vida duradoura. Comida e vida vão junto como conceitos vitais. Nós queremos trazer um pouco mais para perto de nós essa reflexão, dizendo que a Eucaristia é dom e compromisso. Celebrar a Eucaristia não é um ato isolado na vida de Jesus, mas é como memória, é a soma de uma vida totalmente doada a serviço dos outros. A Eucaristia é também memória dos mártires de ontem e de hoje, que no seguimento fiel de Jesus doaram e doam suas vidas por causa do reino. A Eucaristia tem a ver com os pobres. São Cipriano ligava a Eucaristia com a vida. Ele diz: se o fiel se aproxima de Cristo, ele é convidado a realizar algo em favor dos pobres. São João Crisóstomo também dizia: queres honrar o corpo do Senhor? Aquele que disse: isso é meu corpo, disse também: viste-me com fome e não me deste de comer. A Eucaristia é o alimento do corpo comunitário. Celebrar a Eucaristia é o grande momento comunitário de recordar tudo o que Jesus disse e fez. A Eucaristia é o sinal de unidade na Igreja de Cristo, de modo que fora da comunidade ela não pode ser realizada, dizia Cipriano de Cartago. Mas a Eucaristia é também um apelo à partilha. Partilhar é o grande desafio eucarístico quando se celebra num contexto de injustiça e desigualdade econômica, como o nosso na América Latina. Dando-se totalmente, Jesus nos convida a fazer o mesmo.
O sangue derramado, o corpo entregue, quer unir o que está dividido. E podemos nos perguntar: quantas divisões existem na sociedade, nas famílias e entre nós? A Eucaristia lança-nos para fora em movimento de saída, para junto dos esfomeados de pão material, de solidariedade e de justiça. O Papa Francisco tem convidado insistentemente a Igreja a ser uma igreja missionária em saída. Nós encontramos no documento Evangelho Gaudium, número 20, quando ele diz que a Igreja é chamada a sair da própria comodidade e a ter coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. A Eucaristia nos desafia a tomar consciência do contraste que existe entre o acúmulo de bens nas mãos de alguns e a fome, a miséria e a falta de bens necessários à sobrevivência de muitos. Enquanto nós celebramos sobre o altar, há milhares de mesas vazias de pão. Essa é uma interpelação forte que não pode ser ignorada. Porque nos nutrimos da Eucaristia é que precisamos romper com as injustiças, com o desperdício, com o descaso para com os outros. Além de partilhar bens, a Eucaristia nos impele a ser como Jesus, pão repartido para a humanidade. Este é um compromisso radical e permanente de toda pessoa que segue Jesus Cristo. Fazer da sua vida uma Eucaristia, que se reparte em gestos eucarísticos no dia a dia, na comunidade e na missão. Sejamos pessoas eucarísticas. Obrigada.